Então, nós estamos no mês de novembro, Novembro Azul, e nada mais do que talvez um dos órgãos mais importantes, né, em relação à prevenção e câncer, que é o câncer de próstata e o Novembro Azul, e a gente vai tentar passar um pouquinho para vocês de todo esse histórico, né, do que é isso, do que significa isso, da importância disso e principalmente para a gente diminuir um pouco o preconceito sobre isso, né? Porque existem muitas brincadeiras, mas na verdade é um assunto sério, né? Estou aqui não só representando o Dr. Leonardo, mas também representando a Sociedade Brasileira de Urologia, tá? Então, eu sou formado pela Unicamp, sou o Dr. Leonardo Inácio Marcondes Braga, eu sou titular da Sociedade Brasileira de Urologia, sou médico assistente da Residência Médica de Urologia aqui de São José dos Campos e sou membro também da Associação Americana de Urologia, tá? Minhas referências, esse é o meu site pessoal, doutorurologista.com.br, e meu Instagram, drleonardobraga.urologista, e a minha cidade, uma foto da cidade onde eu moro, São José dos Campos, já estou aqui há 15 anos, uma cidade que fica a 120 quilômetros de Campinas e 100 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo, tá? Os objetivos da minha aula, e espero atingi-los ao final dela, é a importância do check-up para a saúde do homem, tá? Que minha saúde no azul não é só o check-up da próstata, que conhecer mais sobre o câncer de próstata, que eu gostaria que vocês conhecessem mais sobre um câncer de próstata do que um médico não urologista, né? Eu acho que quando a gente fala isso, vocês falam, não, isso é impossível, mas vocês não têm ideia de como é um assunto que o médico não urologista não conhece, tá? O diagnóstico precoce te permite opções de tratamento e acompanhamento que o diagnóstico tardio não te permite, né? Eu acho que aqui é a grande importância do que nós estamos falando, né? De atingir um diagnóstico precoce e a gente conseguir um tratamento. E a gente vai tentar mostrar isso para vocês. Que tamanho não é documento, não nesse caso aqui, tá? E para isso, para que vocês possam entender um pouquinho melhor, eu vou usar esse meu amiguinho aqui, que são os Minions, para que vocês possam não dormir na minha aula. Eles vão me ajudar a vocês entenderem um pouquinho melhor toda essa questão do câncer de próstata. Só para quem não sabe, para quem tem filhos, com certeza sabem quem são os Minions, mas os Minions, apesar dessa carinha bonitinha, eles são bem malvados, tá? E eles ajudaram os grandes vilões da humanidade, que vão desde o Conde Drácula, Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler. Então, acho que eles vão bem aqui para a gente poder falar sobre esse nosso câncer de próstata. Outras campanhas de conscientização são feitas durante o ano todo, né? E que a gente nem sabe, né? O Janeiro Branco pela saúde mental, o Maio Amarelo pela prevenção de acidentes de trânsito, o Setembro Vermelho pela prevenção de doenças cardiovasculares, e talvez o mais famoso deles, sem dúvida nenhuma, é o Outubro Rosa contra o câncer de mama, mais antigo até do que o Novembro Azul, né? E agora, o mês de novembro, a gente comemora realmente o Novembro Azul, que é uma campanha de conscientização para a sociedade, né, voltada para a sociedade sobre os cuidados da saúde masculina, né. Essa campanha surgiu na Austrália, em 2003, né, com os homens se reunindo para falar sobre as doenças da próstata e também as doenças da saúde mental nos homens, tá? Por que novembro, né? Na verdade, era o Movember, que era o movimento, e novembro ao mesmo tempo. Dia 17 agora de novembro foi comemorado, ou é celebrado o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata, tá? Por isso é no mês de novembro. E vários monumentos no mundo todo se colorem de azul para lembrar essa campanha, né? E não só no Brasil, como no mundo, como Cristo Redentor, a Ponte Eiffel, as pirâmides do Egito e também os monumentos aqui na minha cidade, como a Torre Estaiada, que a gente tem uma aqui também, tá? Então, campanhas municipais são feitas no Brasil inteiro no combate aí, na prevenção, na conscientização das pessoas. Mas algumas prefeituras, e isso aconteceu esse ano, tá, pessoal? Se vocês quiserem, depois isso aqui não é fake, acabaram que erraram um pouquinho aí no conceito. Não tem como, né, fazer o autoexame da próstata, tá? Isso é impossível porque precisa de um especialista para que possa detectar nódulos ou áreas suspeitas na próstata. Tá joia? Então não adianta.
O que é a próstata? Né? Isso é uma questão muito interessante, porque quando a gente fala de câncer de mama, a gente já entende, a gente já sente, uma mulher já consegue fazer até a autopalpação de algum nódulo ali na região, e a próstata está escondida, né? Ela vem do grego, essa palavra, ela vem do grego que está adiante. Como a gente pode observar aqui na foto, aqui está a bexiga, e a próstata vem logo depois da bexiga. Curiosamente, pouca gente sabe, o canal da urina passa no meio da próstata, como vocês podem observar aqui. Tá? Então, a próstata faz parte do canal urinário, e ela é, inclusive, um órgão que auxilia no controle da urina. Tá? É mais ou menos, ela pesa mais ou menos uns 20, 30 gramas, e mais ou menos do tamanho de uma noz, para a gente poder entender aí o tamanho desse órgão. Tá? Então, ela também tem uma outra função, além do auxílio no controle urinário. Ela tem uma função na produção de parte do esperma para a nutrição dos espermatozoides. Então, a próstata tem uma função também na fertilidade. Não sei se vocês conseguem ver a minha setinha, mas aqui tem a bexiga, tá? Aqui é o canal da urina, passando no meio da próstata, e o canal propriamente. Eu coloquei ele aqui para vocês não ficarem muito impressionados, né? E aqui é o ducto ejaculatório, tá? Onde se encontra com o canal da urina. Por isso que por esse canal é que sai tanto o esperma como a urina. E vamos falar um pouquinho já das doenças da próstata, tá? Vamos falar um pouquinho da prostatite. A prostatite é uma inflamação na próstata causada geralmente por uma bactéria, um vírus, algo que entrou pelo canal da urina e causou um processo inflamatório ali na via urinária, tá? O que vai causar isso? Vai causar um processo inflamatório, então a próstata vai inchar. Na hora que a próstata faz esse incha, a gente tem um aumento da próstata e, consequentemente, o canal urinário fica mais estreito, né? Consequentemente, o paciente tem dificuldade para urinar, como é um processo inflamatório, geralmente o paciente tem febre, calafrios, mal-estar geral, tá? E é uma doença mais frequente nos jovens por conta das doenças sexualmente transmissíveis. Nos pacientes mais adultos, pode estar relacionado com um aumento benigno da próstata que dificulta o paciente urinar e acumula bactérias dentro da bexiga, causando essas inflamações, tá? Vamos falar um pouquinho dessa doença benigna da próstata, porque ela é bem difícil de diferenciar do câncer de próstata, que é mais ou menos o que eu estava comentando com vocês, que eu quero que vocês entendam, para que vocês saibam mais do que um médico não urologista, né? A hiperplasia benigna da próstata, pessoal, todo mundo que tem próstata vai ter. Lógico que alguns vão ter com mais rapidez, outros menos rapidez. O que eu estou querendo dizer com isso? Hiperplasia é o aumento progressivo e lento da glândula prostática. Então, quando se é jovem, a gente tem a glândula lá com 20 gramas. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, ela vai crescendo lentamente. Então, entre os 45 e os 70 anos de idade, a gente tem uma dobra de tamanho da próstata. 40 gramas, 50 gramas, dependendo de cada paciente e da genética de cada um. Tá? Obviamente, com esse aumento da próstata, o homem vai notando o jato miccional mais fraco e mais fino, tá? Vai sendo mais difícil de começar a micção, vai aumentando as vezes que ele vai ao banheiro porque ele não consegue esvaziar totalmente a bexiga, tá? E isso não é câncer de próstata, isso faz parte do envelhecimento, faz parte natural do crescimento da próstata. Volto a dizer, vai acontecer com todos os homens, mas obviamente alguns vão acontecer mais precocemente, outros mais tardiamente, e não vai acontecer a dificuldade em todos os homens, tá? Mas faz parte da história natural da próstata. Eu coloquei esse desenho aqui, vamos considerar que isso daqui é uma próstata normal, tá? De tamanho normal. E olha só que interessante. A gente tem as mesmas próstatas de tamanhos iguais, mas essa daqui, o canal da urina está largo e a urina passa normalmente. E esse daqui, o canal da urina está estreito e a urina vai passar com dificuldade. Ainda não estamos falando de câncer de próstata. A gente está falando da alteração benigna da próstata. Então, essa hiperplasia pode crescer um pouco mais para dentro e aí dá mais dificuldade para o paciente. Por isso que
Não interessa o laudo do ultrassom, pessoal, que mostra lá próstata de 30, 40, 50, 60, 70 gramas e normal até 25 gramas. A próstata pode até ter 100 gramas e o paciente chega no consultório e fala, não, doutor, eu não tenho dificuldade para urinar. Por quê? A próstata vai crescer normalmente ou naturalmente para fora, para a zona periférica aqui, e o canal da urina vai ficar vai ficar largo, né? Vai ficar desobstruído. Ou, às vezes, você tem uma próstata pequenininha, de 25, 30 gramas, e o paciente tem dificuldade para urinar. Por quê? Ela teve mais um crescimento interno. E isso não tem como a gente adivinhar, tá? Então, tamanho, pessoal, não é documento nesse caso, tá joia? Naqueles casos em que o paciente tem dificuldade para urinar e a doença é benigna, conforme a gente está explicando aqui, aí você pode lançar mão de medicamentos ou, eventualmente, são necessários até procedimentos endoscópicos pelo canal da urina, em que a gente faz uma raspagem da próstata. Mais recentemente, talvez a personalidade mais famosa, mais recente que fez essa cirurgia foi o ex-presidente Michel Temer. Tá? Então, pessoal, muita gente pergunta para mim, doutor, por que a próstata que dobra de tamanho? Podia ser tanta outra coisa, né? Pessoal, não pensem mal, eu estou falando do salário, estou falando do salário. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o câncer de próstata mesmo. E eu vou trazer aqui para vocês esses dois amiguinhos meus, o Minion amarelo e o Minion roxo, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre os tipos de câncer de próstata. É isso mesmo, o câncer de próstata tem alguns tipos, e esses tipos vão dizer para a gente quem é que a gente vai tratar ou não, e qual vai ser o tratamento mais ideal para cada um, tá? Costumo dizer que o câncer de próstata é sim o meu malvado favorito, até porque eu trabalho muito com isso, mas não só por isso, né? O câncer de próstata é um câncer lento, indolente, e que muitas vezes você não precisa tratar e só acompanhar desde que o paciente já tenha uma certa idade. Hoje, se o paciente hoje chega no consultório com 80 anos com câncer de próstata, e é um câncer de próstata que é um Minion amarelo, por exemplo, a gente pode só acompanhar. Agora, se esse mesmo paciente tiver 50 anos e tiver esse Minion amarelo, provavelmente a gente vai ter que tratar, porque provavelmente esse Minion amarelo vai se tornar um Minion roxinho ao longo dos anos, né? Se for um paciente já com um Minion roxo, já de cara, e ele tem 70 anos e tem um prognóstico, ou seja, a família vive bastante, provavelmente esse tumor vai ter que ser tratado. Então, a gente vai ter que sempre individualizar o tratamento, né? A gente observa aqui, eu coloquei a próstata para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente coloca o Minion amarelo, ele praticamente não aparece na próstata. Mas como a gente coloca o Minion roxo, ele já cria metástases, né? Ramificações para fora da próstata. É mais ou menos isso que a gente está tentando explicar aqui para vocês. A palavra câncer vem, né, do grego carcinos, foi utilizada pela primeira vez pelo pai da medicina, que é Hipócrates, e se refere à proliferação de células cancerosas, células diferentes das normais, né? E o câncer de próstata tem uma característica, ele cresce mais para a zona periférica da próstata, essa zona vermelhinha aqui, né? Por isso, pessoal, que o câncer de próstata nas fases iniciais, ele não tem sintomas, ele não vai dar dificuldade para urinar. Somente em 25% das vezes é que ele nasce na zona central e aí sim vai dar obstrução do canal da urina e o paciente vai ter sintomas. Por isso que a gente fala tanto da importância da prevenção inicial, mesmo com o paciente não tendo sintomas. Tá? Eu acho que eu coloquei aqui os Minions para vocês terem ideia. Obviamente, quando você tem mais Minions amarelos na região do câncer, você tem um prognóstico melhor, e quando você tem mais Minions roxos, você vai ter um prognóstico pior, né? Então, a gente está falando do segundo câncer mais frequente entre os homens, após os tumores de pele. Então, a gente está falando do seguinte, pessoal, tirou os tumores de pele que aparecem, a gente está falando do câncer mais frequente nos homens. Simplesmente isso, tá? Um diagnóstico de câncer de próstata é feito a cada 7 minutos e um óbito pelo câncer de próstata ocorre a cada 40 minutos, tá? 25% dos portadores de câncer de próstata vão morrer por conta da doença.
Então, vocês veem que 75% dos pacientes com câncer de próstata vão morrer de outras causas, né? Infarto, derrame, acidente de trânsito, outros tipos de tumores, mostrando que o tumor é bem lento, tá? 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em estágios avançados, e esses são os pacientes que, infelizmente, a gente tem tratamento para eles, hoje avançou muito o tratamento, mas o prognóstico é ruim, né? E principalmente em relação à cura, né? E quando os sintomas começam a aparecer, 95% dos casos já estão em fase mais adiantada. Não é possível prevenir a doença, ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui? Não adianta você fazer exercício todos os dias, 3 vezes por semana, ter uma alimentação saudável, fazer tudo bonitinho. Essa é uma doença que não escolhe muito se você é um cara pouco sedentário, que faz tudo direitinho, se você tem uma raça X ou Y, se você é rico ou pobre, esse é um tumor que não escolhe isso, tá? Mas é possível diagnosticá-la precocemente e tratá-la, né? Então, o diagnóstico precoce, a gente vai ter uma chance de cura de mais ou menos 90%, e eu vou mostrar isso em gráfico para vocês, que a matéria, eu imagino, o pessoal gosta bastante, né? Estimativas do INCA para o Brasil é que em 2021 a gente vai ter aí mais ou menos 65 mil novos casos da doença no Brasil. Para vocês terem uma ideia, isso representa quase 30% de todos os tumores, né, em homens. Tá? É mais ou menos equivalente à mama na mulher, tá? Mais ou menos 30% também. Joia? Então, sem considerar os tumores de pele, não melanoma, o câncer de próstata é o mais incidente entre os homens em todas as regiões. Então, não interfere a região do país que nós estamos falando, ele é o mais frequente. Eu coloquei um dado dos Estados Unidos aqui, porque no Brasil a gente tem um problema em relação à mortalidade. Vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. Muitos de vocês devem ter tias do interior que vocês perguntam, e aí, o que o tio morreu? O que o avô morreu? E todo mundo, filha, morreu porque tinha que morrer e tal. A gente tem muito pouca estatística, tá? A verdade ainda está melhorando muito, mas a gente tem muito pouca estatística de mortalidade, das causas, né, que os pacientes morreram. Então, nos Estados Unidos isso é muito mais sério, muito mais levado, muito mais em conta. Então, a gente pode ver que lá a população é maior, né? Estima-se em 2020 que 191 mil novos casos da doença e 33 mil pacientes morreram, né, da doença em 2020 nos Estados Unidos, mesmo com todo o acesso a tratamento, que é muito maior do que aqui no Brasil, tá? Por isso, estima-se que aqui no Brasil, se a gente fosse levar em conta a mesma porcentagem, mais ou menos seriam 11 mil casos por ano. Mas estima-se que, como a gente não tem, dá o acesso à população correto ao tratamento precoce, a gente deve ter uma mortalidade aí entre 15 e 17 mil, só para vocês terem ideia, por causa do câncer de próstata todo ano, tá? Então, nos Estados Unidos, estimativas para 2021, né, vocês podem ver que os números estão aumentando. Números de morte, estima-se em 34.130 mortes por conta da doença. Quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Apesar dele poder escolher qualquer um, e 1 em cada 6 homens vão ter câncer de próstata, existem alguns fatores de risco. Primeiro é o antecedente familiar, né, em que a gente pode observar aqui, quem tem um parente de primeiro grau tem uma chance 2 vezes maior, quando você tem 2 parentes de primeiro grau, a sua chance é 6 vezes maior, se você tem 3 parentes, a sua chance é 11 vezes maior de ter câncer de próstata em relação àquele amigo seu que não tem nenhum familiar. Não quer dizer que você vai ter o câncer de próstata, mas sem dúvida a sua chance é maior, tá? Quem é parente de primeiro grau, pessoal? Pai, avô, tio, irmão, tá ok? Quando você tem a raça afrodescendente, né, e aqui no Brasil é complicado porque quase todo mundo tem algum gene afrodescendente, né, mas a raça afrodescendente tem uma incidência maior, a obesidade, tá? E talvez esse seja a única coisa que você realmente pode prevenir no câncer de próstata, não ficar obeso. E hábitos alimentares, a gente vai mostrar um pouquinho aqui
tem um hábito alimentar que realmente faz mais interferência, apesar de ser pouca coisa, mas interfere na incidência, tá? Então, como se faz o diagnóstico do câncer de próstata? Né? Isso é uma coisa que é muito difícil para o paciente entender no consultório. Não é com ultrassom, pessoal. O diagnóstico é a história clínica, que são esses antecedentes que eu te comentei, perguntar sobre o paciente como é que está o jato de urina, o toque retal e o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é um exame de sangue que o paciente coleta no laboratório, tá? Vamos falar aqui dos hábitos, né? Esse talvez seja o hábito que a gente pode mais evitar em relação à prevenção do câncer de próstata. Como vocês podem observar aqui, e aí vocês sabem mais de gráfico do que eu, aqui é o gráfico, no eixo X aqui é a mortalidade e no Y a gordura animal per capita da população. Vocês podem observar aqui a Suécia é um dos países que mais tem câncer de próstata no mundo. E o que mais a gente pode observar aqui? Eles comem muita gordura animal, como vocês podem observar aqui, e a incidência de mortalidade deles é enorme em relação ao câncer de próstata. Se você comparar com o Japão, que é um país que come muito menos gordura, por per capita, né, você percebe aqui que a incidência de mortalidade pelo câncer de próstata é muito menor. Tá? Aí vocês podem falar, Singapura, Hong Kong, Japão, tem mais ou menos uma genética favorável, e essa é a verdade, os asiáticos têm menos câncer de próstata, assim como Suécia, Noruega, Dinamarca são países que também têm uma genética parecida e realmente parece ter uma influência genética que favorece os nórdicos a terem mais câncer de próstata. Mas se a gente pegar aqui a Alemanha e Estados Unidos, eles não têm nenhuma genética. Os americanos têm, por exemplo, uma quantidade enorme e miscigenada na população, né, assim como nós, e eles têm uma ingestão de gordura per capita bem alta. E vocês veem que os Estados Unidos têm bastante câncer de mortalidade bem alta pelo câncer de próstata. Então, parece ter, sim, influência a gordura, o excesso de ingestão de gordura no câncer de próstata, tá? Será que a prevenção que a gente está comentando aqui é só para o câncer de próstata? E aqui entra aquela outra questão. Minha Saúde no Azul não é só o check-up da próstata, pessoal. Nós estamos falando aqui que quando a gente tem uma dieta mais saudável, uma dieta mais adequada, com mais frutas, mais verduras, ou, doutor, ouvi falar que a dieta low carb é melhor, tal, eu posso comer gordura que eu emagreço, tal. Cada um vai ter um jeito aí de poder ter a dieta. Não vou aqui falar exatamente sobre isso, mas eu acho que a gente tem que ter sempre o bom senso. Tudo que é exagerado é ruim, mas eu queria só lembrá-los que triglicérides altos, que é o excesso de açúcar, excesso de massas, excesso de gordura, que seria o colesterol alto, vão causar e a obesidade vão causar uma maior incidência de disfunção erétil. Tá? Isso já está comprovado cientificamente. Assim como o tabagismo e a obesidade têm maior incidência de câncer de rim. Tá? Assim como os pacientes com síndrome metabólica, o que quer dizer isso? Diabetes, pressão alta e obesidade têm mais aquele aumento da próstata benigno. Tá? Então, por isso que eu acho que hoje não ficar obeso é a principal meta para o homem que não queira ter um problema na próstata, seja benigno ou maligno. Tá? O câncer de bexiga está muito relacionado a quem fuma. Tá? Então, hoje, 95% dos tumores de bexiga estão relacionados a pacientes que têm algum tipo, fumam ou fumaram anteriormente. E a própria obesidade ela causa tanto infertilidade como disfunção erétil, tá? O toque retal, pessoal, por que ele é importante? 75% dos tumores são na zona periférica da próstata. Então, se você faz o toque retal, você consegue palpar toda a superfície da próstata. É lógico que esse é um desenho em 2 dimensões e fica difícil de você entender que você consegue palpar toda a superfície prostática. E você consegue palpar um nódulo endurecido, tá? Mais ou menos, se você for imaginar aqui, essa parte molinha aqui do dedo é a parte normal, e isso daqui seria a parte do nódulo que a gente palparia no exame físico, tá joia? Então, vamos dar uma examinada aí nesse desenho para vocês terem uma ideia.
20% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados exclusivamente com toque retal, independentemente do exame que a gente vai comentar agora, que é o PSA. O PSA é um exame que a gente faz pelo exame de sangue, né? O paciente vai no laboratório. Geralmente a gente recomenda 48 horas sem ter relação sexual, ou sem andar de bicicleta, sem andar a cavalo, sem andar de moto, tá? Para que não estimule a próstata e o exame não tenha um falso positivo, que a gente fala, né? Então, é uma enzima produzida pela próstata que facilita, basicamente, ele facilita a liquefação do sêmen para que o espermatozoide chegue mais fácil até o útero e, consequentemente, até o óvulo, tá? Então, é importante na fertilidade. Existe uma estatística de que, quando o paciente vai no cardiologista, e o cardiologista faz lá o PSA do paciente que ele pede para fazer, o paciente não vai no urologista. Por quê? O PSA está baixinho, o meu PSA está abaixo de 2. Só para vocês terem uma ideia, 10% desses pacientes têm câncer de próstata. Tá? Não é uma incidência desconsiderável, pode até ser inicial, mas tem câncer de próstata. Daí a importância de você fazer os 2 exames. Tá? Então, isso é um erro muito comum. Quem tem que fazer e a partir de que idade tem que se fazer a prevenção do câncer de próstata, pessoal? Então, aqueles homens que não têm antecedentes familiares, conforme eu falei, a partir dos 50 anos. Mas aqueles homens com fatores de risco, que a gente comentou, que são os antecedentes familiares, a raça afrodescendentes, os pacientes obesos, a gente tem recomendado a partir... A gente não, né? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 45 anos de idade. Tá? Qual que é o risco de câncer de próstata pelo nível do PSA no sangue? Se o seu PSA for menor do que 4, tá? A chance, e o seu toque for normal, a chance de você ter um câncer de próstata é algo em 5, 8%. Se esse toque for alterado, aí sim aumenta para 25%. Tá? Eu já vou explicar por que a gente está falando isso. Quando o PSA é mais alto, entre 4% e 10%, e o toque é normal, você tem 15% apenas de chances de ter câncer de próstata. Mas se você tem um PSA entre 4 e 10 e o toque é alterado, o médico fala, o toque tem um nódulo, essa chance aumenta para 80%. Tá? Por quê? Existem toques alterados que não vão ter câncer de próstata, né? Existem PSAs aumentados que não vão ter câncer de próstata também. Então, não é um exame específico para o câncer de próstata. Né? Então, nas prostatites, o PSA sobe. Tá? E nas hiperplasias benignas da próstata, o PSA sobe também. Né? Essa semana, por exemplo, uma amiga me ligou da Suíça, que é cardiologista lá, que o marido estava com PSA de 18. Né? E pensando que pudesse ser um câncer de próstata. Tá? E aí, na investigação, era uma prostatite. Né? Se vocês olharem aqui, ó, maior do que 10, a chance, mesmo com toque normal, era 40%. Mas aí, pela história, tudo, é uma prostatite. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Não é todo PSA alto que vai ser câncer, nem é todo toque que vai ser câncer. Daí a grande dificuldade em relação a esse exame. Vamos lá. Quando o toque é suspeito e quando o PSA é elevado, está indicado a biópsia de próstata. Né? Como que é feita a biópsia da próstata? A biópsia da próstata é feita sob sedação, com o paciente não sentindo e não vendo nada, em que o médico introduz esse aparelho de ultrassom para fazer as biópsias. Geralmente não é o urologista, é o radiologista que faz. Tá? Então ele pega alguns fragmentos da próstata e o patologista vai ver o resultado. De acordo com o que a gente falou ali das estatísticas, vai vir um câncer de próstata ou uma alteração benigna da próstata. Por isso que não é todo PSA que é positivo e nem é todo toque suspeito que é positivo. Tem que fazer a biópsia primeiro para a gente ter certeza, tá? Naqueles casos em que vem positivo ou vem negativo a biópsia, ou seja, vem benigno, e aí você faz um PSA de novo e o PSA está subindo, você está com suspeita, ou seja, será que essa biópsia pegou aquele lugar onde estava o tumor? Você pode lançar a mão da ressonância magnética multiparamétrica da próstata, que é uma ressonância da próstata. Hoje está se estudando ver se faz a ressonância até antes da biópsia, mas ainda não tem comprovação científica. Joia? E aqui entra
quando a gente tem a biópsia de próstata com positividade, eu posso dizer para vocês que ainda é muito difícil para mim falar para o paciente, olha, o senhor tem um câncer de próstata no consultório. A gente tem essa escala aqui, que é a escala de Gleason, que é uma escala extremamente difícil para o paciente entender, mas que e para o médico não urologista é mais, eu acho que é super complicado também, mas que vocês vão saber melhor do que eles. Por quê? Porque os Minions vão ajudar, né? O Gleason 6 são esses carinhas aqui, que são até simpáticos, bonitinhos, pouca quantidade, mais ou menos espalhados, não estão observando bem a distanciamento social, mas tá ok. Aqui o Gleason 7 já é uns carinhas mais, um pouco menos sorridentes. Você tem já aqui alguns com um olho só, algumas alterações já mais juntos. A mesma coisa no Gleason 8. A gente tem aqui mais concentração ainda de células, para vocês entenderem que esses 3 tipos de tumores vão aumentando a agressividade de cada um, tá? E a partir do Gleason 9 e o Gleason 10, o Gleason 8 já é também agressivo, tá, pessoal? E o Gleason 9 e o Gleason 10 mais agressivos ainda, tá? Que aqui já seriam os Minions roxinhos. Acho que dá para entender mais ou menos, de uma forma bastante lúdica, a agressividade de cada tumor. E por isso eu falo, se você tem um paciente de 75 anos de idade com Gleason 6, esse tumor vai demorar muito, mas muitos anos para virar um Gleason 8. E provavelmente esse paciente não vai morrer do câncer de próstata, vai morrer de outras causas que não o câncer de próstata. Se você tem um Gleason 7 ou 8, vai depender muito da idade da paciente para você definir qual é o melhor tratamento. Tá? E o tratamento vai depender muito se essa próstata está localizada, se o tumor está localizado dentro da próstata ou se ele está saindo da próstata, né? Então, para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar aqui, vocês podem observar aqui, quando a gente faz o diagnóstico e o T1 e o T2, o tumor está dentro da próstata, a diferença do T1 é que está só de um lado da próstata, o T2 está dos dois lados da próstata. A chance de cura, pessoal, olha só, chega a 95%, vai? 90% aqui. Já se você pegar um tumor que está saindo da próstata, a chance de cura desse paciente vai chegar ali a uns 70%. Se você já saiu da próstata e tem metástases, vocês podem observar aqui que a chance de cura desse paciente é bem pequena, né? Algo em torno de 30 e poucos por cento. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Então, isso é uma coisa que vocês precisam saber. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura que o paciente tem. Acho que esse é o grande objetivo dessa aula, na verdade. Quais são os tratamentos que nós temos? Nós temos a opção da vigilância ativa, que é observar o paciente, principalmente aqueles pacientes mais idosos que não têm, que não vão morrer da doença, né, e sim de outras causas. A gente tem a prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, vesícula seminal e dos gânglios ao redor da próstata, e aí pode ser via aberta, via laparoscópica ou via robô assistida. Hoje está bem em moda fazer pela via robô, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Naqueles pacientes que não têm condições cirúrgicas ou de preferência do paciente, ou que o tumor é bem pouco agressivo, pode-se lançar a mão da radioterapia. É uma opção também, principalmente naqueles pacientes que não querem de maneira alguma serem submetidos à cirurgia. Não traz uma incidência de cura tão grande como a cirurgia, mas é uma opção, tá? Naqueles pacientes que já têm metástases, ou seja, que o tumor saiu da próstata e foi para outros órgãos, e geralmente a gente está falando, no caso do câncer de próstata, para ossos ou gânglios, você pode fazer o bloqueio androgênico, que é o bloqueio para bloquear o hormônio testosterona, e os estudos mostram que você tem uma melhor sobrevida, ou seja, vive mais nesses casos. Casos muito avançados, você pode lançar a mão da quimioterapia ou de radiofármacos, mas isso é já na doença bem avançada, ok? Aqui a gente tem uma sala de robô, tá? Em que aqui a gente tem o braço do robô e o médico não fica lá manipulando o robô, ele fica aqui nesse console, que é como se fosse um videogame em que você coloca a cabeça e você consegue ver a imagem em 3 dimensões.
Aqui a gente tem uma máquina de radioterapia, que o paciente deita aqui, e são lançados raios para poder fazer o tratamento da próstata, e aqui é a quimioterapia propriamente dita, tá? Vamos ver um pouquinho da cirurgia robótica, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Oi, pessoal. Bom, só para vocês terem uma ideia do que é a robótica, né? Esse aqui é um simulador, né? Em que a gente tem aqui onde a gente coloca os olhos. Com isso a gente tem uma imagem em 3 dimensões, tá? Dentro do paciente. Aqui é onde a gente mexe os braços, e com isso a gente tem a condição de mexer aqui, e o que a gente mexe aqui, o robô mexe lá no nosso paciente, né? Como é um simulador, o paciente não está aqui, obviamente, então a gente tem ali uma esponja, por exemplo, né? Então eu vou mexer aqui, ó, com a minha mão, consequentemente mexe lá, e aí você tem condições de pegar a agulha e fazer todos os movimentos, tá? Obviamente, quando eu coloco a minha cabeça aqui, vai ser uma imagem melhor, porque é em 3 dimensões, tá? Com isso, há uma melhor precisão, uma maior precisão em relação ao procedimento, tá? Espero ter ajudado, se vocês gostaram aí. Pessoal, bom, só para vocês terem... Então, pessoal, não é à toa que vários monumentos no mundo se colorem de azul, tá? É um assunto bem sério, bem importante. Como vocês viram os números não mentem, né? A gente está falando aí de um tumor bastante importante, e não só o toque é importante, não só o PSA é importante, como a prevenção da nossa saúde é importante. Então, não fique preso ao preconceito do toque. Pode até fazer brincadeiras, mas não fique preso nesse sentido. Você tem informações suficientes para se prevenir, não diga que não sabia, né? Se você ainda tem dúvidas, procure mais informações em fontes seguras e confiáveis, né? Cuidado, eu vi várias informações erradas no Google sobre o câncer de próstata, como, por exemplo, o ultrassom para fazer o diagnóstico do câncer de próstata, que isso nenhuma sociedade no mundo todo recomenda, ok? Pode-se fazer ultrassom, acho que vale a pena, principalmente quando o paciente tem dificuldade para urinar, mas não para a prevenção do câncer de próstata. Eu espero que vocês levem essas mensagens para casa, que vocês aprenderam a importância do check-up para a saúde do homem, que a minha saúde no azul não é só o check-up da próstata, mas também da parte metabólica, e a gente está falando da glicemia, que é o açúcar no sangue, o colesterol, o triglicérides, e da nossa saúde mental, né? Não vamos esquecer que esse movimento nasceu para a discussão, principalmente da saúde, do câncer de próstata e da saúde mental nos homens. Eu tenho certeza absoluta que vocês sabem mais sobre o câncer de próstata do que um médico não urologista. Podem ter certeza disso a partir dessa aula, principalmente porque os Minions ajudaram muito, né? Que o diagnóstico precoce é importante, porque nas fases iniciais o câncer de próstata não provoca sintomas e te permite opções de tratamento que o diagnóstico tardio não te permite. E que o tamanho da próstata não significa maior ou menor chance de ter câncer de próstata, né? Próstatas pequenas têm a mesma chance de ter um câncer de próstata do que próstatas grandes. Então, portanto, nesse caso, o tamanho realmente não é documento. Então, aqui é o portal da urologia, que é um site bastante legal, né, da sociedade para o público leigo, tá? Também tem no meu site, eu acho que está bem legal, as informações sobre o câncer de próstata no doutorurologista.com.br, né? E eu acho que o mais importante, né, o objetivo dessa aula é a gente driblar o preconceito, né, sua saúde merece, e principalmente em relação a esse mito que é o toque. Tá joia? Obrigado, muito obrigado pela presença aí de todos.